Mapas não mentem, certo? Bem, acontece que mentem sim. Muito do que achamos que sabemos sobre o mundo está completamente errado. É como propaganda, com longitudes de ilhas imaginárias até mares que simplesmente deixaram de existir. A geografia, como conhecemos, tem enganado a humanidade há séculos. É hora de corrigir esses erros. Começando pelo número 50. Os Estados Unidos da América, na verdade, têm mais terra do que o Canadá. O Canadá é bem grande, não é? É o segundo maior país em área total depois da Rússia, mas os Estados Unidos da América têm mais terra de verdade. O Canadá possui tantos lagos internos que boa parte do país é água e, claro, pistas de hóquei também. Quando você considera só a massa de terra, os Estados Unidos da América têm quase 352 milhões de milhas quadradas. O Canadá tem quase 351 milhões de milhas quadradas. O corretor de imóveis dos Estados Unidos da América anda se sentindo patriótico. Se nem os mapas mostram os países direito, não surpreende que enganem as pessoas. Você pode ver uma muralha do espaço, número 49, a Grande Muralha da China. É impressionante, é a seção de Lego mais ambiciosa da história que saiu do controle. Apesar do que campeões de quiz dizem, você não consegue vê-la do espaço nem mesmo forçando a vista. Esse mito surgiu séculos antes da ida dos humanos ao espaço. Em 1754, o cientista William Stukeley mencionou a muralha em uma carta. Ele disse: ela se destaca no globo terrestre e pode ser vista da Lua. Reverendo Stukeley, o maior propagandista. O mito ficou ainda maior graças a uma confusão do século XIX em Marte. O astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli descreveu canais naturais em Marte, referindo-se a canais, mas ingleses interpretaram como canais artificiais. Eles concluíram que pequenos engenheiros verdes construíram isso e se os canais marcianos eram visíveis, a Grande Muralha da Terra também poderia ser vista do espaço, certo? A checagem de fatos ainda nem tinha sido inventada. Na realidade, a muralha é uma verdadeira mestre em esconde-esconde. Ela se mistura completamente ao terreno. Nem mesmo os astronautas conseguem vê-la sem um zoom sério. Menos Grande Muralha e mais Onde Está Wall-E. Versão estruturas. Falando em coisas que parecem muito maiores no mapa, número 48, a maioria das pessoas sabe que a Europa fica em uma latitude mais alta do que os Estados Unidos da América e o Canadá, mas não sabe o quanto mais alta. A maioria dos canadenses vive na mesma latitude ou abaixo de Milão. Sabe aquela cidade na Itália, terra do expresso, do estilo e dos gestos de mão passivo-agressivos? Milão está pouco acima dos 45 graus norte, praticamente na mesma latitude de Montreal. Milão fica ao norte de Toronto, então mais da metade da população canadense vive ao sul da capital da moda da Itália. Graças às correntes oceânicas quentes, a Europa tem invernos amenos e cachecóis aconchegantes, enquanto Montreal enfrenta um frio tão intenso que até os cílios congelam. De um lado, a Semana de Moda de Milão, do outro, Tim Hortons e frio. Se isso já parece confuso, espere até saber o que os cartógrafos fizeram com a Califórnia número 47. Por séculos, os maiores cartógrafos do mundo acreditaram que a Califórnia era uma ilha. O melhor é que continuaram fingindo mesmo após descobrirem a verdade. Tem que respeitar esse compromisso. O primeiro europeu a pisar na Califórnia foi um amotinado da expedição de Hernán Cortés, que, cansado de navegar, desembarcou lá por volta de 1530. A península era tão longa que ele pensou ser uma ilha, um erro fácil de cometer. Ele a nomeou Califórnia, inspirado num paraíso mítico de um romance espanhol famoso, como se descobrisse uma terra e a chamasse Hogwarts. De 1622 ao século XVIII, a Califórnia era mostrada como ilha na maioria dos mapas, mesmo após missionários espanhóis comprovarem que não era. A Espanha, entrando em sua fase dramática, não ia deixar ninguém tomar seu território, especialmente a Inglaterra. Em 1579, após a Grã-Bretanha reivindicar a Califórnia, a Espanha reforçou a mentira de que seu território a leste era separado. Se é uma ilha, não pode ser roubada, certo? Isso durou 2 séculos, até 1747, quando o rei Fernando VI admitiu a verdade. Os últimos mapas conhecidos, ainda mostrando a Califórnia como uma ilha, vieram do Japão em 1865. Acho que os cartógrafos de lá não receberam o aviso. Pelo menos a Califórnia é real, diferente deste próximo lugar, número 46. As pessoas sabem que Eldorado é mítico, né?
Muitos pensavam que era inspirado em uma cidade real, talvez a capital asteca ou uma cidade perdida de ouro. Depois de inúmeras expedições fracassadas e culturas devastadas, os europeus continuaram de mãos vazias porque Eldorado não era um lugar. O povo muisca da região central da Colômbia contava sobre um governante tão rico que se cobria de ouro todas as manhãs e lavava tudo à noite. O verdadeiro ostentador. Ao assumir o poder, um novo chefe repetia o ritual. Jogava ouro e pedras preciosas em um lago como oferenda, fazendo chover no estilo do século XVI, mas os europeus caíram nessa, totalmente envolvidos, como um investidor de criptomoedas acreditando na próxima moeda garantida. Eles decidiram que o Homem Dourado tinha que governar uma cidade dourada, então colocaram isso em um mapa bem ali às margens do Lago Parime. E esse era outro problema número 45. O Lago de Eldorado também não existia, embora parecesse que existia. O mito realmente ganhou força, graças a Lourenço Quemes, que explorou Venezuela e Guianas em 1596. Ele não encontrou Eldorado sem surpresa, mas afirmou que ela ficava ao lado de um grande lago chamado Lago Parime, que, detalhe, também não existia. O Duolingo não existia na época, então pode ter ocorrido um mal-entendido ao falar com uma tribo local, ou ele mentiu. Quem sabe? Mas quando isso foi publicado em um livro, virou verdade absoluta, pelo menos até o século XIX, o alemão Alexander von Humboldt solucionou o mistério com sua eficiência. Ele notou que na estação chuvosa, o rio Ripanuni transbordava e parecia formar um grande lago na região. O Lago Parime não escondia tesouro algum, era só uma poça convincente. Então, a Cidade Dourada não era real, o lago não era real e aparentemente nem metade do planeta era. De acordo com alguns cartógrafos, o número 44, a Austrália, estava faltando no globo, completamente ignorada pela geografia. Antes de 1606, nenhum europeu tinha ido lá, então os cartógrafos deixavam a área em branco fora dos mapas. Em 2021, um globo dos anos 1550 ou 1560 foi vendido em leilão por 116 mil libras esterlinas por um globo. O apelo é não ter terra lá embaixo, o que é raro, mas custa caro. Fica-se olhando para o nada. Se curte mergulhos em geografia, inscreva-se no canal. Já passei tempo demais olhando para mapas para voltar atrás agora, de qualquer forma. Acontece que os europeus tinham muitas ideias estranhas sobre o que existia no hemisfério sul. Mas antes de chegar nisso, vamos dar uma olhada no vizinho da Austrália, porque o número 43 eu não sei qual é a treta. A Nova Zelândia virou a criança esquecida da geografia, sendo frequentemente excluída de muitos mapas. Isso acontece com tanta frequência que existe até um subreddit inteiro chamado Nossos Mapas sem a Nova Zelândia. Adivinha de quem é a culpa? Valeu, Mercator. Essa projeção coloca a Nova Zelândia lá no canto da maioria dos mapas mundi. Fica tão longe que cortar ela quase faz sentido, quase ainda. Dado o estado do mundo, os neozelandeses provavelmente não se importam. Ficar fora do mapa lembra estar fora dos dramas globais. Mas hoje, esses erros são bem mais raros do que no tempo dos antigos cartógrafos e suas ferramentas rudimentares. Número 42. Criadores de mapas detestavam espaços em branco e às vezes os preenchiam com imaginação. As montanhas Kong surgiram em 1798, quando o cartógrafo James Rennell ampliou o palpite de Mungo Park sobre o rio Níger e criou uma verdadeira fanfic. Ele desenhou uma cadeia de montanhas que ia do leste do Senegal até Kong. Kong era um centro comercial importante, mas nenhum europeu havia estado lá. Em 1888, Luiz Gustavo Binger foi ao local e não encontrou nenhuma montanha ou colina, mas a cadeia fantasma persistia. Sua última aparição foi no Atlas Mundial de Good, de 1995. As montanhas eram imaginárias. Depois bagunçaram os rios também. Número 41. Exploradores ocidentais viram o rio Níger fluindo de oeste para leste, mas mesmo assim registraram que ele fluía para oeste. Quem precisa de provas tendo confiança? Segundo seus mapas, o rio Nigéria ia do Lago Chad ao Atlântico no Cabo Verde. Ambicioso, errado, mas ambicioso. Geografia naquela época era mais um negócio de inventar enquanto se faz. Até agora vimos que mapas são grandes mentirosos
fazendo penínsulas virarem ilhas, rios em curvas e poças em lagos lendários. Preparado para seguir com a pegadinha cartográfica mais longa da história, número 40, o famoso explorador David Livingstone fez um levantamento do lago Tanganica no final do século XIX e ele fez um trabalho razoável, exceto pela forma exata, posição e distância em relação à costa da região. Então, na verdade, não estava nada certo. Nem foi preciso esperar até o século XX para descobrir o erro dele. Depois, viajantes criaram mapas bem mais precisos do lago, quase todos a leste de onde Livingstone pensava que ficava. Pelo menos ele sabia que era um lago. Para ser justo, às vezes as mudanças geográficas ocorrem não por erro humano, mas porque a natureza apaga lugares do mapa número 39. Depois que Krakatoa explodiu em 1883, alguns mapas mantiveram o tamanho e a forma antigos do vulcão, o que estava totalmente errado. A explosão foi a segunda mais forte da história da Indonésia. Ouvida a mais de 4.800 quilômetros de distância, 6 milhas cúbicas de rocha e cinzas foram lançadas para o alto. Isso equivale a cerca de 10.000 grandes pirâmides de Gizé. O vulcão entrou em erupção, colapsou e perdeu 2/3 da massa. Foi algo realmente importante. Entre 35 e 70 mil pessoas morreram. O formato da ilha foi reescrito da noite para o dia e ainda está mudando a cada nova erupção. Um mapa literal pode não ser tão preciso. Outros cartógrafos acham mais difícil atualizar aspectos políticos do que geográficos. Número 38. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas realmente gostava de se meter nos assuntos dos outros, o que, curiosamente, fez com que ela continuasse aparecendo nos mapas muito tempo depois de ter colapsado em 1991. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha um departamento inteiro dedicado à cartografia, à direção topográfica do Estado-Maior-Geral. O objetivo deles não era criar alguns mapas, mas mapear todo o mundo, incluindo a altura das árvores. Enquanto isso, o Google Maps ainda erra ao achar a porta da cafeteria mais próxima. Eram tão bons que décadas após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o mundo seguiu usando seus mapas. Na invasão do Afeganistão, em 2001, pilotos dos Estados Unidos da América usaram mapas soviéticos dos anos 1980 feitos por quem eles foram treinados para combater. Os soviéticos mapearam todo o planeta com precisão, mas ainda não sabemos onde faz mais calor. Na lição 37 da escola, dizem que o Equador é o lugar mais quente da Terra, o que é verdade ao nível do mar, mas muitos pontos nele não estão nessa altitude. Cidades como Nairobi, Cali, Bogotá e Quito ficam a milhares de metros de altitude. Só Bogotá está situada a quase 2.650 metros. Se espera palmeiras e sol, traga um casaco. Mesmo nos meses mais quentes, curiosamente na primavera, a temperatura média é de apenas 15 graus Celsius. Tropical, se você for um pinguim. E esse não é o único erro climático conhecido. Número 36. O maior deserto do mundo não é o Saara, é a Antártida. Os desertos são definidos pela falta de precipitação, não pela temperatura. Aprendemos todos os dias, mas muitos ainda não sabem que desertos não polares também podem ser muito gelados. Até que param em um deltaco no caminho para Las Vegas, saem do carro de camiseta e são surpreendidos por uma temperatura de 3 graus Celsius, nada como pedir tacos e notar que vê sua respiração. À noite, o deserto de Gobi, na Mongólia, chega a 18 graus Celsius. Nos meses mais quentes do inverno, pode esperar até 25 à noite. Acampamento feliz em um lugar com clima melhor do que o esperado. Fato número 35. O clima de Londres é tão ruim que até os moradores reclamam. Cinza, úmido e com garoa constante. Mas os londrinos talvez queiram passar mais tempo em outros lugares para ver como é, porque isso pode até fazê-los cuspir o chá. Londres nem sequer está entre as 20 cidades mais chuvosas do Reino Unido. Londres é mais seca do que Nova Orleans, Tóquio, Nova York e até Sydney, na Austrália, e nem chega perto. Londres recebe cerca de 58 centímetros de chuva por ano, enquanto Sydney é um verdadeiro dilúvio. Lá caem 122 centímetros por ano, mais do que o dobro da quantidade de chuva. E não é só Sydney que recebe tudo isso. Número 34.
Cangurus e o Outback, paisagens empoeiradas e secas, cidades ensolaradas à beira-mar, é isso que você imagina quando pensa na Austrália. Bem, isso e muitas coisas tentando te matar ativamente. Mas como já vimos, Sydney recebe mais chuva do que Londres. O país também tem florestas tropicais antigas como a Gondwana e resorts de esqui de verdade em Victoria e Nova Gales do Sul. Apesar de parecer grande no mapa, a maioria das pessoas não entende o quão grande a Austrália realmente é. O lugar é enorme, tem tamanho de continente porque literalmente é o que significa que não tem apenas um clima, tem quase todos os climas da Terra. É o verdadeiro buffet climático do mundo, e não é o único lugar sem um padrão definido. Número 33. A Califórnia não tem clima sempre ameno e ensolarado. Los Angeles é famosa por seus dias ensolarados e amenos, e como é a cidade mais famosa do estado, não venha de São Francisco, que fica a leste. Muitos pensam que toda a Califórnia é assim até chegarem em Bakersfield. Invernos gelados, verões quentes e o mar. É apenas um boato que contam aos filhos. Ou vão para as montanhas Klamath, no norte, e se molham na chuva, ou praticam snowboard no Lago Tahoe. Essa é a magia e o caos da Califórnia, um dos lugares mais geograficamente diversos dos Estados Unidos da América, com desertos, florestas, montanhas e praias. É uma crise de identidade climática, mas basta ir um pouco para o interior e o mito do verão sem fim desmorona rapidamente. Mesmo assim, quem é de fora continua achando que o estado inteiro tem o clima de Los Angeles, sol eterno e trânsito tranquilo. Tudo mentira, nem acertam o clima de Los Angeles. Número 32. Los Angeles tem fama de ser seca e ensolarada, então as pessoas acham que Los Angeles é um deserto, porque parece seco, empoeirado e com muita coisa vazia. Chega de falar dos influenciadores. Los Angeles está em uma zona subtropical de clima mediterrâneo. Isso mostra que realmente há estações, apesar do que influenciadores de beleza que moram lá há poucos meses digam. De novembro a abril é úmido, de maio a outubro seco. Uma área só é considerada deserto se chover menos de 25 centímetros por ano. De 1990 a 2020, Los Angeles teve média de 373 centímetros, semelhante a Denver ou Atenas. Enquanto isso, Las Vegas recebe apenas 10 centímetros, então sim, Los Angeles é ensolarada, só não é ensolarada como o Saara. Sabe o que também não é um deserto? Bem, não totalmente, pelo menos o 31. O Arizona é grande, plano, ensolarado e seco, um vasto deserto com cactos, matinhos rolantes e arrependimento em viagens de carro. É o único estado dos Estados Unidos da América que contém parte dos 4 principais desertos. Então sim, a reputação faz sentido até você chegar em Flagstaff. Flagstaff é verde, às vezes neva porque é uma cidade de montanha. O norte do Arizona abriga as Montanhas Brancas e os picos de São Francisco. Você encontrará florestas de pinheiros, pistas de esqui e cidades alpinas aconchegantes, em contraste com o calor do sul. Basicamente, 2 planetas diferentes compartilhando o mesmo código de endereçamento postal, certo? Já vimos exploradores perderem lagos, vulcões desaparecerem e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sobreviver ao próprio obituário. Tem alguma opinião sobre o maior erro de geografia? Comente aí. Agora vamos desfazer mais mitos. Número 30. O Havaí tem a menor temperatura máxima já registrada entre os estados dos Estados Unidos da América. O Havaí registrou 100 graus Fahrenheit em Paala, Ilha Grande, em 1931. Nenhum outro estado tem recorde tão baixo. Enquanto também está sentado ativamente sobre um vulcão, o Havaí ainda empata com o Alasca, o que parece o equivalente meteorológico de uma reviravolta na trama. Então, como um paraíso tropical consegue isso? Os ventos alísios? Eles varrem constantemente as ilhas, impedindo que ondas de calor reais se formem. O oceano age como termostato natural, mantendo temperaturas estáveis, sem ferver ou congelar. Como as ilhas são pequenas, o resfriamento alcança todos os lugares. Havaí, único lugar onde você pode se queimar na lava, mas não pelo calor. Falando em ilhas, você sabia que seus mapas antigos estavam cheios de ilhas que não existiam? Número 29, a terra do Pacífico, chamada Ilha Sandy, fica entre a Austrália e a Nova Caledônia. Exceto que ela não existe, porque depois de séculos sendo incluída nos mapas,
Em 2012 foi definitivamente provado que ela não existe. Primeiro avistada pelo capitão James Cook, depois confirmada por um navio baleeiro, a Ilha Sandy se tornou uma celebridade cartográfica. Assim como a fama no TikTok, isso não te torna real. Quando pesquisadores australianos foram lá séculos depois, só encontraram um oceano aberto. Ninguém entende como tantos navios cometeram o mesmo erro. Como disse um pesquisador, fomos verificar e não havia ilha. A humanidade inventou uma ilha inteira. Essa é a explicação científica oficial por enquanto, que é tão clara quanto o desaparecimento desta próxima ilha também. Número 28. A presença de Bermeja está registrada desde o século XVI. Ela aparecia como uma pequena ilha avermelhada ao largo da costa norte da península de Yucatán e permaneceu lá por quase 500 anos. Em 1997, o governo mexicano enviou uma expedição para confirmar sua existência, mas só encontrou água. A descoberta gerou dor de cabeça política, não por saudade de uma pedra vermelha no Golfo da América, antigo Golfo do México. Se Bermeja tivesse existido, o México teria reivindicado direitos sobre as águas ao redor, ricas em petróleo. Agora, sem a ilha, os Estados Unidos e o México estão tentando reivindicar a área. Uma ilha desaparecida pode causar um erro de mapa caro, mas não são as únicas que sumiram misteriosamente. Número 27. Nicolò e Antônio Zeno eram dois venezianos ricos com uma energia de protagonistas. Afirmaram ter navegado para a Inglaterra no fim dos anos 1300, mas foram desviados e chegaram à ilha chamada Friesland. Nicolò contou que a ilha era habitada e governada por Zichmini. Eles até tentaram invadir a Islândia, mas não tiveram sucesso. Após a morte de Nicolò, Antônio afirmou que a história era real e disse ter se tornado almirante de Zichmini. Em 1603, um descendente deles publicou com orgulho um mapa com a Frislândia. O problema? Ela nunca existiu e não era confundida com a Islândia. A maioria dos historiadores concorda que os Zeno inventaram tudo. Nicolò disse ter visto um mosteiro aquecido na Groenlândia e canibais no Atlântico Norte, levando historiadores a removerem a Frislândia do mapa, considerando-a inexistente. Diferente desta próxima massa de terra, que foi vista por 4 grupos diferentes antes de ser perdida para sempre. Número 26. Em 1830, o mapa de Thomson não mostrava apenas uma ilha chamada Los Jardines, mas duas, ambas localizadas a nordeste das Marianas. Bem útil se você não tivesse sistema de posicionamento global, o explorador espanhol Álvaro de Saavedra avistou-as em 1529, 14 anos depois. Diálogos confirmou sua existência. Em 1788, elas foram redescobertas, um pouco fora de posição, mas próximas o bastante. Cartógrafos as desenharam nos mapas e um navio baleeiro confirmou sua existência. Revisão por pares parecia opcional no mar. O problema? Ninguém as viu desde então. Alguns acham que os exploradores confundiram a Ilha Marcos com Los Jardinas, que fica a 200 milhas de distância. Alguns sugerem que uma montanha subaquática surgiu brevemente na superfície. Mesmo assim, Los Jardines continuou nos mapas até 1973, depois desapareceram silenciosas, como se cansadas da atenção. Outras ilhas fantasmas talvez não fossem erros, mas estratégia. Número 25. Observe mapas antigos do Lago Superior e note se há algo estranho. 2 ilhas que não existem, Ilhas Filippo e Pontchartrain. Segundo especialistas, não são um erro, mas uma forma de bajulação. O cartógrafo Belin nomeou as ilhas em homenagem a Luís Filippo, o conde de Pontchartrain, um ministro do governo francês, e aparentemente um homem cujo nome foi inventado para acabar com concursos de soletração. Filippo também era responsável por alocar fundos para explorações. Imagine só, que coincidência total, tenho certeza disso. Historiadores mais generosos acham que Belin apenas duplicou por engano a muito real Ilha Royale. Você decide o que é mais provável. Sobre duplicatas, número 24, Sri Lanka era uma grande ilha no meio do oceano, mas ninguém conseguia decidir se ela ficava ao sudeste da Índia ou se, na verdade, era a ilha de Sumatra. Ninguém descobria. No século XVII, o cartógrafo Sebastião Münster se cansou disso.
Ele resolveu colocando o Sri Lanka em 2 mapas diferentes, o equivalente acadêmico a marcar todas as opções em uma prova só para ganhar meio ponto. Isso ficou conhecido como a Era Tutrabana, já que o Sri Lanka era chamado de Taprabana naquela época. Ainda assim, isso não ajudou ninguém a entender onde a ilha realmente ficava. Isso é perda de tempo. Mas e quando um cartógrafo erra e o erro vira realidade? Número 23. Já pescou em Apalache? Laques? Sim, mentiroso, isso não existe. Esse erro surgiu em 1606, quando o cartógrafo holandês Hundus incluiu o lago em seu mapa. Por quê? Ninguém sabe. Talvez tenha dormido no trabalho e criado Charam, um novo lago. E fica ainda mais estranho. Em 1669, o explorador John Lederer afirmou ter visitado o lago, descreveu-o e o chamou de Lago Ushery. Parecia mais adequado para um lago falso. Mas talvez Rondes fosse apenas vidente, porque na década de 1940, os lagos Moultrie e Marion foram criados com a construção de barragens no rio Santee, no mesmo local, como parte do projeto hidrelétrico Santee Cooper. Se você inventa a geografia por tempo suficiente, a realidade se ajusta. O próximo projeto de represamento eliminou uma característica geográfica. Número 22. O Mar de Aral já foi o 4º maior lago do mundo, mas hoje é uma vasta região de poeira. Ele ficava entre o Cazaquistão e o Uzbequistão até os anos 1960, quando os soviéticos decidiram que esse grande corpo d'água precisava de menos água. Desviaram os rios Amudária e Sirdária para canais e represas voltados ao cultivo de algodão e arroz. Nada diz ótima ideia, como cultivar plantas sedentas em um deserto. Em poucas décadas, o Mar de Aral deixou de ser mar. Virou 4 poças lamacentas. Antes e depois de más decisões ambientais, cidades com portos passaram a ter dunas, barcos de pesca ficaram encalhados longe do litoral. Até o clima mudou. Verões escaldantes e invernos congelantes. Todo o esforço valeu muito a pena. E enquanto o Mar de Aral desapareceu por causa de um planejamento ruim, o próximo existiu totalmente por causa de pensamento ilusório. Número 21. Ei, pessoal do oeste dos Estados Unidos da América afetado pela seca, boas notícias. Vocês vivem perto de um grande mar interior. Segundo mapas do século XVIII, tudo começou em 1708 com o almirante Bartolomeu de Fon. Ele disse ter navegado pelo noroeste do Pacífico, seguido grandes rios até chegar a um lago de 60 braças de profundidade, cerca de 110 metros, que batizou com seu nome. Navegador e humilde que achado. Ele ainda afirmou ter encontrado um navio vindo de Boston no meio do oeste do Canadá, o que é bem ambicioso. Havia só um detalhe. O almirante Defon não existia. Era uma história inventada. Os europeus estavam tão desesperados por uma passagem noroeste que os cartógrafos foram enganados, desenhando lagos falsos e canais fantasmas como se pudessem criar geografia só com otimismo. Claramente isso não funcionou. Agora aprendemos sobre ilhas que não existiam, lagos que existiram por acidente e mares que desapareceram por birra. Geografia é basicamente uma longa lista de coisas que as pessoas chutaram com confiança. Pronto para mais algumas mentiras geográficas? Bom, número 20. O Sudeste Asiático tem muitos rios, e os primeiros europeus não conseguiam descobrir onde começavam. Darla, Irrawaddy, Mekong, Chao, Praia e Brahmaputra eram apenas um mistério aquático. O calor da região, as densas selvas e as nuvens de insetos não eram exatamente um convite para uma excursão. Então, em vez de, você sabe, ir até lá, alguns cartógrafos simplesmente chutavam. Alain Manasson Malay desenhou no século XVII um mapa com o lago imaginário Chamai, suposta nascente dos grandes rios da região. Historiadores acreditam que comerciantes ouviram Chiang Mai, confundiram com Chamai e, sem correção, registraram o nome por acharem parecido. Pelo menos eles não inventaram um mar inteiro, né? Como número 19, o cartógrafo Philippe Bosch não entendia por que grandes icebergs flutuavam na Antártica, então fez o que cientistas do século XVIII faziam de melhor. Ele chutou, decidiu, confiante, que os enormes cubos de gelo assassinos vinham de um mar congelado no interior. Faz sentido.
O mapa dele mostrava a Antártica como duas massas de terra envolvendo um grande bloco de água congelada, parecendo um enorme sanduíche de gelo ou o Slurpee menos apetitoso do mundo. E as pessoas acreditaram nele. A Academia Real de Paris republicou isso. A revista Gentleman's Magazine de Londres também entrou na onda. Ninguém se importava em checar os fatos. Bosch também colou a Nova Zelândia na Antártica e soldou a Austrália à Nova Guiné. Era cartografia com fita adesiva extra. Claro, é um palpite melhor do que o que os cartógrafos costumavam pensar. A Antártica era o número 18. Os primeiros cartógrafos tinham dificuldades com a Antártica. Como o hemisfério norte poderia ter mais terra que o sul? A Terra precisava se manter equilibrada. Assim como os humores deles, essa teoria funcionava tão bem quanto curar raiva com sangria. Desculpe, se foi assim que você descobriu, pode tirar as sanguessugas agora. Cartógrafos criaram a Terra Australis, um grande continente para equilibrar o mundo, basicamente a Antártica. Mas ela era tão grande que se estendia tão ao norte que quase dava um soquinho na África. O explorador espanhol Pedro Fernandes de Queiroz afirmou tê-la encontrado. A fonte dele era só: confia em mim, irmão. Sua Terra Australis incluía Ilhas Salomão e a geografia da Nova Zelândia, tudo baseado em feeling. Esse mal-entendido é até compreensível. Número 17. O tamanho da Antártida talvez seja o mais incompreendido do planeta. A maioria dos mapas nunca mostra a Antártida vista de cima do Polo Sul, e mesmo se mostrassem não ajudaria. O local praticamente dobra de tamanho a cada inverno, como se crescesse rapidamente. Cientistas medem isso de 3 formas. A linha de base, ou terra firme sob o gelo, cobre 48 milhões de milhas quadradas, tornando-se o segundo maior país do mundo, atrás apenas da Rússia. Incluindo as plataformas de gelo externas, esse número chega a 55 milhões. A Antártida segue acumulando camadas, como se ocultasse traumas sob o gelo e a neve, incluindo o gelo marinho sazonal. E o continente infla de cerca de 1 milhão de milhas quadradas no verão para quase 7 milhões no inverno, ficando maior do que a própria Terra. Por isso, a Antártida é chamada de continente pulsante, fria, temperamental e exagerada. Se a Antártida é difícil de definir, mapear o mundo há alguns séculos parecia quase impossível. Número 16. O rio Zambeze foi desenhado como um círculo. Selva densa, doenças brutais, mudanças bruscas de elevação e habitantes locais que, compreensivelmente, não ficavam nada felizes com visitantes não convidados portando bússolas. Mapear a África Central era basicamente a pior excursão do mundo. Então, naturalmente, os europeus erraram repetidas vezes. Um dos primeiros mapas coloniais chegou a mostrar o rio Zambeze como circular, embora soubessem que isso não fazia sentido. Rios têm um começo e um fim, e essas duas coisas não deveriam ser vizinhas. Por outro lado, esse mesmo mapa também apagou cerca de 80% do rio Congo, então precisão claramente não fazia parte do currículo. Mas isso não impediu as pessoas de desenharem errado o rio mais famoso da África. O explorador número 15, James Bruce, estava convencido de que havia resolvido o maior mistério da geografia, a nascente do Nilo. Ele atravessou a Etiópia, chegou ao Lago Tana e declarou orgulhosamente: encontrei. Trabalho feito, vamos para casa. Exceto que não foi bem assim. O Lago Tana é uma das nascentes do Nilo, mas não é a nascente, porque o Nilo, na verdade, são 2 rios, o Nilo Azul e o Nilo Branco. O Nilo Azul, mais curto, nasce no Lago Tana. O Nilo Branco começa bem mais ao sul. Em 1858, o explorador John Henning Speck chegou ao Lago Vitória e afirmou: tem que ser aqui. Pela primeira vez nas explorações, alguém disse isso sem estar totalmente errado. Porém, esse não é o único erro geográfico comum sobre o Egito. Número 14. O Egito fica na África? Isso está basicamente certo. É um dos poucos países transcontinentais do mundo. Porque aquele pedacinho de terra a leste do Canal de Suez, que é a Península do Sinai, faz parte do Egito, mas está localizada na Ásia. É uma península com crise de identidade. O Canal de Suez é, na verdade, a linha divisória entre a África e a Ásia, o marcador de fronteira mais caro do mundo. Então, dependendo de onde você está, você pode estar na África, na Ásia ou apenas muito confuso. Mas o Egito está longe de ser o único país a causar confusão.
Número 13, Chipre. É Europa ou Ásia? Ambos estão meio certos e meio errados. A verdade é que Chipre está nos dois, dependendo do ponto de vista. É a ilha de Schrödinger. Por um lado, integra a União Europeia e usa o euro. Consome mais feta que a maioria da Grécia, mas está longe geograficamente. Chipre fica na Ásia, tecnicamente Oriente Médio, mas acompanha a Europa como quem vai a uma festa sem convite. Muita gente ainda erra sobre a localização de alguns lugares simples. Número 12. Quando questionadas sobre os países da América do Norte, algumas pessoas citam 3: Canadá, Estados Unidos e México. Sei que você não vai, por ser inteligente, mas outros sim. A América do Norte tem 23 países, mas você nunca saberia disso pela forma como as pessoas falam. A maioria coloca a América Central junto com a América do Sul e esquecem que o Caribe sequer existe. Parece que palmeiras e tambores de aço te desqualificam da geografia. Parte da confusão vem do idioma. A América Central, de língua espanhola, é agrupada como América Latina. Ok, justo, mas o México também é assim e o México ainda é considerado América do Norte na geografia. Conheça a brecha. Na verdade, é uma questão de tamanho e influência. Estados Unidos, Canadá e México definem a América do Norte. Enquanto isso, os países menores e o Caribe ainda ficam classificados como outros, uma nota de rodapé continental. Definir diferenças continentais pode ser complicado, por isso alguns ainda acreditam que o número é 11. A maioria das escolas ensina 7 continentes: América do Norte, América do Sul, África, Europa, Ásia, Austrália e Antártica. Simples, organizado e errado, bem, dependendo de quem você perguntar. Alguns geógrafos juntam as Américas, o que faz sentido. Outros unem Europa e Ásia em Eurásia porque, aparentemente, 2 continentes era demais. Mas eles têm um ponto. Não há uma fronteira óbvia entre Europa e Ásia. A Rússia está entre os dois. População na Europa e terras congeladas na Sibéria. Até hoje, geógrafos não concordam onde a Europa termina. A Geórgia e a Armênia estão presas em um limbo continental. Ficam entre o Oriente e o Ocidente, como o acordo de divórcio mais confuso do mundo, e os cartógrafos ainda discutem sobre a custódia. Certo, agora descobrimos sobre rios que fazem voltas, mares que desaparecem e continentes que não conseguem decidir onde terminam. Chegamos ao top 10 e os erros de geografia continuam aparecendo. Número 10. Anos atrás, viralizou um vídeo que dizia mostrar a fronteira entre os oceanos Atlântico e Pacífico. 2 oceanos se encontrando, azul escuro de um lado, esverdeado do outro como óleo e água na natureza. Mas era mentira e ficava a milhares de quilômetros de distância. O vídeo mostrava a pluma do rio Fraser se espalhando no Estreito de Geórgia, onde a água doce flutua sobre o oceano salgado abaixo. Não era o Atlântico e o Pacífico se encontrando, só água canadense tentando imitar. As fronteiras dos oceanos são em grande parte imaginárias, como minhas esperanças de carreira. Há pequenas diferenças de temperatura e salinidade. O Atlântico é mais salgado e atrevido, mas não dá para ver onde um oceano termina e outro começa. Não é um mapa, é só água, que não gosta de ser definida, o que até parece progressista se você pensar bem. Falando em fronteiras, talvez você nem perceba que vê mapas com fronteiras erradas até hoje, apenas por estar olhando de cima. Número 9. O Google Maps tem um trabalho difícil, especialmente quando o mundo não consegue concordar sobre como o mundo realmente é. Pegue a Caxemira. O Paquistão quer a fronteira de um jeito, a Índia de outro. Enquanto isso, um cartógrafo do Google repensa silenciosamente suas escolhas de vida. Mas os nerds do Google encontraram uma solução para deixar todo mundo certo. Bem, mais ou menos. O mapa muda dependendo de onde você o visualiza. Na Índia, a Caxemira tem fronteira sólida e é considerada parte do país. Fora de lá, aparece como linha pontilhada. É fácil entender por que acham que disputas de fronteira estão resolvidas, pois o mapa delas mostra isso. Google Maps traz diplomacia baseada na localização. Desde 2005, felizmente, essa cartografia criativa não causou nenhuma consequência política ou diplomática. Número 8. Uma fronteira errada, uma quase guerra. Uma falha no Google Maps entregou parte da Costa Rica à Nicarágua, que levou isso ao pé da letra.
Tropas marcharam, bandeiras foram hasteadas e, de repente, a região mais tranquila do mundo entrou em colapso diplomático por causa de pixels. Os dois países já vinham discutindo há décadas. O motivo? Um pequeno pedaço de terra chamado Calero, perto da costa atlântica. Quando a Nicarágua começou a dragar ali, eles checaram a fronteira 2 vezes no Google Maps. Nada representa precisão militar como depender de um app que às vezes nem acha a entrada da sua garagem. Os dados do Google vieram do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, que deveria ter revisado melhor. A Costa Rica protestou e acionou a Corte Internacional de Justiça. 5 anos depois, Calero era da Costa Rica e a Nicarágua pagou indenizações. Tudo graças a uma linha errada em um mapa, prova de que, até mesmo na geopolítica, o "foi mal" ainda é uma desculpa válida. Por outro lado, alguns erros não acontecem por causa de falhas nos mapas, mas sim por causa de como os humanos os interpretam. Número 7. Alice Springs se promove como o portal de Uluru e em um mapa da Austrália parece que fica logo ao lado, praticamente vizinhos. Os turistas iniciam a viagem de carro e percebem que portal implica 5 horas de trajeto em cada direção. Uluru está a 469 quilômetros de Alice Springs, uma viagem de 10 horas pelo deserto. Se errar o horário, vai acabar desviando de cangurus, ursos drop e outros animais. A Austrália ganha vida à noite, o que é típico do país. É tão imenso que quebra sua noção de distância. No mapa, as coisas parecem próximas. Na vida real, elas exigem um dia inteiro de compromisso e um tanque cheio de gasolina. As distâncias nessa região são difíceis de compreender, inclusive localizar o número 6 nos mapas escolares ou mentais. Austrália e Nova Zelândia parecem próximas, quase acenando uma para a outra por uma poça d'água. Mas o Oceano Pacífico ele é enorme, você poderia perder a Europa dentro dele de tão grande que é. Para fazer os mapas mundi caberem direitinho em uma página e convenientemente esquecer a maioria das nações insulares do Pacífico, os cartógrafos aproximam muito mais a Austrália e a Nova Zelândia do que elas realmente estão. Sydney e Auckland ficam a mais de 2.100 quilômetros de distância, um voo de 4 horas. Canadá e México estão a quase 1.800 quilômetros um do outro. Então, Austrália e Nova Zelândia podem até compartilhar um dialeto, mas geograficamente há praticamente um Estados Unidos inteiro entre elas. Não que a geografia canadense não tenha seus próprios equívocos. Número 5, a projeção de Mercator é a maior enganação. Ela distorce tudo. É como um espelho de parque de diversões da geografia, mas poucos percebem o quanto isso é extremo. Veja um mapa, olhe o Brasil e o Alasca. Eles parecem ter mais ou menos o mesmo tamanho, certo? Talvez o Brasil seja só um pouco maior. O Brasil é muito maior que o maior estado dos Estados Unidos da América e nem chega perto de ser uma comparação justa. O Brasil possui cerca de 33 milhões de milhas quadradas, enquanto o Alasca tem só 570.800. O Brasil é 5 vezes o tamanho do Alasca e ainda sobra espaço para todo o café do mundo, o carnaval e as estátuas gigantes de Jesus. O Brasil pode superar o Alasca em tamanho, mas o Alasca ainda tem uma surpresa na manga. Número 4. Florestas tropicais geralmente são associadas à Amazônia ou às selvas da África Central, mas e o Alasca? A Floresta Nacional de Tongass, no sudeste do Alasca, é a maior floresta temperada do mundo, com 17 milhões de acres de natureza selvagem e neblina. Isso equivale a 4/5 do tamanho da Irlanda e chove o suficiente para justificar o nome. Na verdade, as florestas tropicais se estendem por toda a costa do Pacífico do Canadá, formando uma longa e úmida faixa de musgo, névoa e árvores. Ideal para posts melancólicos no Instagram e citações inspiradoras. Florestas tropicais não se definem pelo calor, mas pela chuva intensa. Existem 2 tipos delas. As florestas tropicais são caóticas, com centenas de plantas disputando luz solar numa batalha constante de folhas. As florestas temperadas são minimalistas, com poucas espécies de árvores dominando como em um monopólio silencioso. Lembram mais uma catedral verde e sombria com ursos do que a selva amazônica. Hora de recapitular. Vimos oceanos sem fronteiras, mapas causando crises diplomáticas e pontos próximos localizados a meio continente de distância. E agora é hora dos 3 maiores erros de geografia número 3.
Todo filme sobre ilhas tropicais, Miami ou Califórnia, precisa incluir cenas de palmeiras balançando ao sol. É a regra. Então você não esperaria vê-las no condado de Cork, na Irlanda, ou na costa noroeste da Escócia, lugares conhecidos pelo vento, chuva e clima, quem parece se ofender com sua felicidade, mas isso é engano. A corrente do Golfo ajuda, mantendo o clima quente o suficiente para enganar as plantas, como se estivessem na Espanha. O segredo? Palmeiras resistentes ao frio, como a palmeira repolho da Nova Zelândia. Ela surpreende pela resistência. Ela ignora os invernos congelantes e cresce feliz em climas temperados. Por isso, até os Países Baixos adotam o visual tropical, mas com menos praias e mais guarda-chuvas. E eu disse, os Países Baixos, não a Holanda. Número 2. As pessoas costumam usar Holanda e Países Baixos como se fossem a mesma coisa, mas não são. Holanda é apenas uma região dos Países Baixos. Então, chamar o país todo de Holanda é como chamar os Estados Unidos da América de Flórida, mesmo que isso agrade a Flórida. Cara, isso não vai acontecer. Historicamente, a Holanda era a província mais poderosa, rica, influente e comandava tudo. Era tão dominante. Isso inspirou a Bélgica, que foi parte dos Países Baixos, a recusar e sair. Depois, Napoleão piorou as coisas em 1806. Ele renomeou tudo como Reino da Holanda. 10 anos depois, voltou a ser o Reino dos Países Baixos. Mas naquela altura, o dano à imagem já estava feito. Agradeça ao Napoleão pelas discussões constrangedoras de geografia nos comentários do YouTube. Mas esse último erro de geografia diz respeito a um império muito mais abrangente do que o dos Países Baixos. Número 1. O Sol não se pôs sobre o Império Britânico até 2025. Era, antigamente, a maior demonstração de poder geográfico. Você pensaria que a frase teria morrido junto com o Império, mas ela sobreviveu, mesmo que por pouco. Tudo isso graças a alguns pontinhos solitários no mapa, as Ilhas Chagos e as Pitcairn. Enquanto era noite na Grã-Bretanha, uma tomava sol. Quando escurecia, a outra assumia, como se o Império tivesse um interruptor de luz. Em 2024, o Reino Unido aceitou devolver as Ilhas Chagos a Maurício, o que significou que, em 21 de março de 2025, o Sol realmente se pôs sobre o Império Britânico pela primeira vez. Mapas mudam, mas a física não. Obrigado por assistir, espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos assim, inscreva-se e ative as notificações, isso ajuda muito. Obrigado e até a próxima no Mapec.